Boa noite. Obrigada. Queria agradecer a presença de todos. É curioso, eu já fiz isso 30 mil vezes na vida, mas aqui na Flex é novo. É a segunda conversa pública só que a gente faz, então tudo ainda é novidade, digamos assim, nesse espaço para mim, nessa situação. Então queria agradecer a presença de todos vocês e principalmente agradecer a presença dos nossos artistas que fazem parte dessa primeira exposição da vida da Flexa, chamada Rio, a Medida da Terra, que é uma coletiva que eu tive o prazer de fazer em parceria com o Lucas Alberto, curador, que foi meu assistente curatorial nesse processo, e teve um papel fundamental para essa exposição ser como ela é. E os nossos artistas que representam aqui, né, esse coletivo grande de mais de 50 nomes, né, que a gente tem nessa exposição, que é o Rafael Alonso, o Marcos Chaves e a Grade Camis. É uma honra contar com a presença de vocês. Muito obrigada mesmo. E eu acho que só para fazer uma breve introdução, é interessante pensar, quando a gente começou, né, Lucas, a imaginar como que a gente abordaria a cidade do Rio de Janeiro, porque essa exposição, Rio, a Medida da Terra, é uma exposição que parte da ideia de Rio de Janeiro, né? Como é que a gente iria traduzir essa ideia de Rio de Janeiro através de diferentes artistas? E, em linhas gerais, a gente pode dizer que a gente encontrou 3 caminhos, né, para fazer essa abordagem. O primeiro deles, que mora aqui atrás da gente, que foi pegar um capítulo seminal da história da arte carioca, ou seja, o neoconcretismo, visitar artistas que fizeram parte desse momento tão importante da história da arte brasileira, com reverberações no mundo, que são Lígia Clark, Lígia Pape e Hélio Xica. Tem trabalhos dos 3 nesse L, e fazer alguns diálogos desses artistas seminais da nossa história com artistas que vieram em gerações posteriores, desde alguns muito próximos, como Sérgio Camargo e Palatinic, até outros de uma geração como a da Grade, que está aqui fazendo esse diálogo no trabalho dela entre o Sérgio Camargo e o Raimundo Colares. Esse é um primeiro momento, digamos assim, da exposição. Um segundo momento é a visita que a gente faz a diversas paisagens, a toda uma iconografia paisagística do Rio de Janeiro desde o começo do século XIX até o momento atual, né, década de 20 do século XXI, né, tratando de visitar, né, essas diferentes paisagens. A gente foi buscar, né, Lucas, o Milton Santos, um geógrafo que a gente gosta muito, que tem nos fala da paisagem como um palimpsesto, né, a paisagem como, né, uma espécie de pergaminho que dá notícia de diferentes tempos históricos. Então, de alguma maneira, nessa exposição que coloca entrecruz artistas de diferentes gerações, a gente tem notícia logo de diferentes Rios de Janeiro, né? Rio de Janeiro de diferentes épocas, de diferentes territórios e assim por diante. E um terceiro momento, e esse momento da paisagem, Marcos Chaves, com essa fotografia de uma série importante dele, dos buracos, em diálogo aqui com Tunga, ele nos dá notícia dessa seção das paisagens. E num terceiro momento, a gente visitou uma espécie de uma moeda, né, 2 faces de uma mesma moeda, que falam de uma maneira muito singular sobre o Rio de Janeiro, que é o momento onde a gente visita obras que nos dão notícias sobre festa, carnaval, celebração ou mesmo erotismo, e um outro momento que nos fala da dimensão incontornável da violência que envolve uma cidade tão desigual e tão contraditória como o Rio de Janeiro, meio que, né, pensando à luz daquela frase que todo mundo aqui deve conhecer, que o Luiz Antônio Simas repete muito, que a gente não faz festa porque a vida é boa, mas pelo motivo contrário. Então é justamente dessa cidade tão difícil, tão violenta, e dos territórios talvez que mais sofrem com esse tipo de desigualdade e violência, que saem as manifestações por vezes mais pungentes de festa, de celebração, do samba, do carnaval. Então daria para falar longamente, mas isso é uma introdução breve para falar que essa exposição é dividida nesses 3 momentos e que a gente tem a felicidade de contar com 3 artistas aqui, que cada um deles estão de alguma maneira aqui presencialmente, podendo falar sobre cada uma dessas sessões. E o que a gente
também só como introdução mesmo do que a gente propôs aqui, seria escutar um pouco do Rafael, do Marcos e da Grade, como é que a cidade do Rio de Janeiro impacta na produção deles, como é que essa relação com a cidade irriga cada uma das suas poéticas, e também escutá-los sobre a obra aqui que a gente escolheu exibir, que a gente tem um breve depoimento sobre esse trabalho que a gente está mostrando na Flexa hoje, e quem sabe, se eles quiserem, como é que foi ver esse trabalho nos diálogos que a gente está propondo, em diálogo com esses outros artistas, nesse contexto de uma exposição, que eu volto a dizer, uma exposição numa galeria, né, que não é mas que é uma exposição que comporta um arco temporal muito grande, muito diverso, com obras que comportam 200 anos. A mais remota é de 1815 e a mais recente de 2024. Eu já falei muito, eu queria agora que o Lucas deixasse também um registro inicial para a gente passar a palavra para eles. Queria agradecer, né, estar aqui com vocês e de alguma maneira contribuíram para que a gente pudesse construir um território. Hoje em dia eu tenho pensado muito na exposição, mas das contas é a construção também de um território, de um mapa, né, em que vários tipos de afetos e encontros se estabelecem. E acho que essa palavra é uma boa, porque a gente está fazendo um encontro, né? Mas quando a Luísa falou sobre 3 vias, né, de aparição do Rio de Janeiro principais distribuídas aqui no espaço, e uma coisa que vinha muito na nossa cabeça também era a possibilidade de trazer o Rio de Janeiro através de obras que tratassem realmente do tema Rio de Janeiro, e que isso fosse muito explícito, ou obras que, de uma maneira inadvertida, pudessem falar do Rio de Janeiro também. O chão... Desculpa, pode se sentar à vontade, perdão, só porque... Então, eu acho que, de alguma maneira, também é um pouco isso, assim, uma tentativa de fazer falar a cidade e construir um território que, apesar de estar conhecido, Rio de Janeiro, cidade, vários significantes aí, historicamente, né, que chancelam o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cidade dos conflitos, dos contratos, etc. Como mostrar outras perspectivas também numa reunião singular que traça novos diálogos, né, numa nova galeria, que se estabelece um novo acordo de território, enfim, pensando em novos esforços de laços que vão se estar tecendo aqui. Então, o que a gente está fazendo hoje também é trazer esse diálogo como uma experimentação, eu acho, do que se criou em obra, né, para ser falado aqui entre nós. Isso que é o mais fundamental. Então, é mais ou menos isso também. Queria agradecer a Luísa também. Foi incrível a gente estar junto, a gente está muito contente porque o Lucas, a gente se conheceu fazendo essa exposição. Literalmente, a gente começou a trabalhar junto no início desse ano. O Lucas já está num novo momento, agora vai continuar sendo um parceiro, mas já está num outro momento. A gente... tem aqui uma outra formação de equipe extraordinária. Eu queria também deixar o agradecimento a toda a equipe da Flexa, que é sensacional e sem a qual a gente não conseguiria, enfim, estar colocando de pé toda essa história. Então, muito obrigada aos meus incríveis parceiros. A gente não combinou quem começa. Pode ser. Vamos lá. Vai o Rafael primeiro. Bom, boa noite. Eu adoro ser interrompido, então assim, quando você achar que deve vocês todos, assim, não vou monologar muito aqui. Mas acho que a gente começa assim, né, falando sobre a minha relação com a cidade do Rio de Janeiro. E eu acho que a ideia era essa, né, a sua relação, como o Rio de Janeiro impacta, como o Rio de Janeiro inspira, como é o cotidiano no Rio de Janeiro de percorrer a cidade. É mais uma ideia de cidade ou uma experiência real de cidade? É uma... Enfim... É uma loucura, assim, bom, sei lá, 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer arte, eu não imaginei que a cidade teria esse impacto. Primeiro porque eu não sou do Rio, sou um niteroiense, né, então tem toda uma... E são muitos Rio de Janeiro dentro do quando a gente fala Rio de Janeiro. Totalmente. Essa era Já tô eu. Não, sim, mas é isso. Não, Niterói poderia ser, né, uma adjacência, assim, mais interiorana do que é. A sensação que eu tenho de Niterói é de uma Niterói mais interiorana, assim, diferente de outras cidades satélites, assim, uma cidade, pelo menos do meu ponto de vista,
cidade da qual eu queria me livrar muito rapidamente. Assim. Justamente por isso, assim, por ser uma cidade opressora nos seus aspectos mais voltados para si mesmos. Assim. E aí vim fazer a universidade no Rio de Janeiro, me mudei para o Rio de Janeiro e comecei, de fato, a viver a cidade do Rio. Assim. No primeiro momento, as minhas questões com a cidade se atravessavam muito com as minhas questões, os meus interesses em relação à pintura, né? E aí a sensação era um pouco que eu era um pouco um paisagista, uma espécie de cronista, que um pouco anotando o que a cidade poderia trazer para mim, né? Tanto em termos de circulação, né? Em termos de diversas questões, passando até por materiais que a cidade me ofereceu, né? Como eu poderia pintar usando não tinta, como eu poderia de fato fazer anotações e criar ficções a partir dessa fantasia que eu criei de um garoto do interior que veio morar na cidade, né? Mas isso foi meio acontecendo, né? E a sensação que eu sempre tive deste meu Rio de Janeiro, acho que sempre estão duas, assim, são muito importantes, um pouco norteiam o meu estar na cidade. Primeiro, um pouco essa sensação de que o Rio é meio salvo pelo fracasso, assim, salvo pela própria incapacidade de eficácia, digamos assim. Sei lá, se eu tiver que fazer uma comparação com São Paulo, sei lá, né, as coisas não certas, são hiperprofissionais, e blá 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 blá. Claro, estamos falando de aspectos fantasiosos, né? Mas o Rio ele está sempre um pouco, me parece, satisfeito com essa espécie de charme brejeiro, charme praieiro, assim. Eu sempre achei que foi um aspecto que me interessou na cidade, assim. Hoje eu estava almoçando lá no boteco da esquina do ateliê, vendo o RJTV em uma televisão que fica trancada dentro de uma grade para não ser roubada. Uma loucura. E os caras nem sequer abrem a grade, ela continua fechada e a gente vê o RJTV atrás das grades, assim. Ou qualquer coisa que esteja passando, né? Ela está lá passando. E hoje apareceu uma reportagem sobre o legado olímpico do Rio de Janeiro. E que finalmente, de 2016, né? Essa década. E que finalmente, quase 10 anos depois, ou 10 anos depois, parece que o saldo é positivo, assim. O que é uma loucura, assim, né? Eu que estou há 10 anos ali na Bering, que é bem o coração de onde, um deles, né? Onde o projeto olímpico passou o seu rolo compressor, a sensação é exatamente essa, assim, de que o Santo Cristo foi salvo pelo fracasso desse empreendimento olímpico, de que toda aquela região portuária ali continuou existindo ou podendo existir, justamente porque esse grande empreendimento olímpico idealizado não funcionou tão rápido quanto deveria, alguma coisa assim. Um pouco me perdi um pouco, mas eu acho que a minha relação com a cidade é um pouco de gostar desse aspecto um pouco, não sei se a palavra é indomável, mas indolente, sei lá o que é, mas é alguma coisa que insiste em algum lugar repelir essas noções de sucesso em um lugar mais comum, né? Sucesso olímpico, sucesso empresarial, sucesso artístico, qualquer coisa assim, né? Eu acho que, muito curiosamente, vindo de fora, e estou falando isso e vivo a cidade intensamente, esta cidade que eu vivo, que é mais centro, mais zona sul, né? Que é um aspecto, um recorte muito pequeno dela, acho que eu vejo ela sendo salva pelo próprio fracasso o tempo todo, assim. Esses empreendimentos que, infelizmente, não vão adiante. E sobre a obra, como é que é essa obra que a gente está mostrando aqui, que é uma pintura que traz, de alguma maneira, um pôr do sol, né? Uhum. E a palavra transe, que pode ter múltiplos sentidos, esse transe, né? Como é que ela se insere dentro dessa relação com o Rio de Janeiro? E o que você achou do diálogo aqui com a obra do Carlos Vergário, por exemplo, com o Cacique de Ramos do lado? Confesso que eu não pensei muito no Vergara ou na... Como é que é o nome da fotógrafa? Fernanda Liberti. Fernanda. Não tinha pensado muito nesses aspectos, não, assim, do que está do lado. Assim. Essa obra, especificamente, ou esse conjunto de trabalhos, assim, para começar, a palavra, ela nasce no meu trabalho justamente a partir de uma sensação estranha que eu tinha
em relação às minhas pinturas abstratas, de que elas eram erroneamente tratadas como pinturas da felicidade, né? Cromaticamente, a princípio felizes, cromaticamente abraçando essa Porque às vezes dá para entender que quase como se a sua pintura tivesse quase uma fina ironia em relação a esse quase estereótipo de um Rio de Janeiro solar, do Rio de Janeiro alegre, de um Rio de Janeiro... Um verão infinito. Nem acontece aqui, eu acho. E eu acho que em alguns momentos da sua produção há quase um diálogo irônico com essa visão estereotipada do que seria a vocação primeira do Rio de Janeiro. Eu estou falando bobagem. Não, exatamente isso, sim. Né? E essa vocação obrigatória para a felicidade, obrigatória para a alegria. Né? E são aspectos que me interessam, que de fato a gente vive em certa medida, né? Mas parece que você está cometendo um deslize, no mínimo, quando você não está vivendo esse estado de espírito efusivo, né? Em algum aspecto, eu comecei a perceber nas pinturas abstratas que elas tentavam dar conta disso e com toda a histrionia cromática delas, elas eram absorvidas e abraçadas. Não, é isso mesmo, é o samba, é o carnaval, bora lá, pô, tá pegando sol pra caramba. E eu comecei a tentar escrever nas próprias pinturas para tentar deixar mais visível mesmo, assim, cara, como a gente pode ler isso de uma ou duas... E quebrar um pouco essa... Claro, essa espécie de absorção tão imediata, assim, por certo... E é curioso pensar que a palavra tem um papel de quebrar uma relação imediata, quando na verdade, a priori, você pensa que a abstração é que vai quebrar, claro, e a palavra vai deixar mais literal. Mas para você é quase um caminho oposto. Exato. Que a abstração ela vai sendo reduzida a um certo tipo de estereótipo também, né? Claro, né? O gesto é um estereótipo. Porque também essa paleta de cor também vai para um lugar quase fluorescente, né? Sim. Quase, sim. Então, tudo é sobre isso, mas não é só isso, né? E acho que a palavra entra nesse lugar de um pouco de tentar abrir questões ou abrir para outras questões, né? Claro, a ideia de transe tem o verbo, né? A flexão do verbo, transar, né? Assim, evidentemente esse estado de transe. Essa espécie de narcose. Exatamente. Que existe mesmo, já vivi essa narcose muitas vezes. Às vezes não, né? Eu acho que o trabalho ele tenta, de alguma maneira, falar disso. Tem esse outro aspecto, um pouco a pintura como uma espécie de pintura funcional, quase como a sensação que eu tenho fazendo essa série de pinturas, ou algumas, é que elas seriam quase como logomarcas, né? Logotipos de lojas, ou de... Poderia ser uma loja, né? Poderia ser um emblema. Tem quase essa dimensão que a gente já falou em visitas guiadas, né? De uma placa mesmo que sinaliza alguma coisa, né? E quase na mão inversa das sinalizações do Glauco, que falam de uma sinalização ordeira, é quase que ele sinalizasse o inverso, que é uma sinalização que diz respeito ao hedonismo, ao prazer, né? Que vai na mão contrária da ordem, que é necessário para uma cidade se viver em conjunto, né? Que são sinais de trânsito, exatamente. Claro, isso não é impossível, né? Sim. Até, na verdade, a obra do Glauco está nesse lugar da exposição que se fala um pouco sobre esse fracasso do projeto do Rio de Janeiro ser a capital, né? E Brasília, de alguma maneira, assume esse lugar, assim, né? Uma cidade planejada, claro. Então que sai, que escapa também, que escapa. Né? Do Rio de Janeiro, como você falou, né? Salto pelo fracasso. Assim. Para mim é isso. Acho que é isso. Obrigada. Eu? Ok. Vamos para a grade. Como o Rio de Janeiro influencia o meu trabalho? Eu acho que basicamente em tudo. Hoje um pouco menos, né? Primeiramente, boa noite. Esqueci, foi mal. Eu nasci na zona norte do Rio, eu sou do Jacaré, e eu começo na pintura, na rua, e eu acho que o fato de eu pintar na rua faz com que eu costure bastante a cidade, que eu vá em muitos lugares. E a partir do momento que eu viro a estética da rua para canvas, para instalação, para escultura, para o que eu faço hoje, se relaciona muito com isso, assim, com a cidade que eu usava como meu suporte também, mas especialmente um recorte específico da cidade, né? Porque o meu interesse é muito
pela arquitetura popular, pela habitação, né, por esses lugares que as próprias pessoas que moram constroem. Então, a minha relação é muito direta com o Rio de Janeiro. Essa arquitetura popular é carioca, né? Hoje, conforme eu fui fazendo meu trabalho, construindo minha pesquisa, isso se expandiu, obviamente, né? Encontro isso que eu busco, acho que no Brasil inteiro e acho que em qualquer lugar do mundo, né? Mas isso começa muito aqui no Rio. E, inclusive, esse trabalho aqui é sobre um movimento de mulheres que é especialmente do Rio de Janeiro, né? A Marquinha de Fita. Que eu experienciei isso, assim, o meu trabalho ele é bem autobiográfico, mas eu sempre busco escolher assuntos que encostem em todos, assim, na maioria das pessoas. E a Marquinha de Fita é uma coisa que começa nas favelas do Rio. Eu vivi isso, assim, apesar de eu ser criança, assim, eu vivi o início disso, quando as meninas usavam esparadrapo, assim, né, no corpo. Então, para mim, o Rio de Janeiro é fundamental, é uma inspiração mesmo, assim, a minha cidade. Bem, acho que isso, assim. E foi curioso, por que curioso? Não sei se a palavra é curioso, mas foi muito feliz quando, né, a gente chegou nesse seu trabalho, entendendo que esses diálogos já iam acontecer. Se a gente para e pensa, não sei se eu estou forçando muito a barra, mas se a gente pensa que, né, um dos gestos fundamentais do neoconcretismo foi justamente pegar essa herança do concretismo, ou mesmo de um projeto construtivo europeu, entendendo que essa base geométrica, né, deveria entrar em fusão, né, em diálogo, né, com o mundo da vida, a natureza, o corpo, o cotidiano, a rua, né, e assim por diante. Né, e em alguma medida também o título que a exposição acabou ganhando, Rio, a medida da terra, também dá notícia sobre esse gesto, né, o concreto, né? Medida da terra, se a gente pega a origem pouco lembrada da palavra geometria, a gente tem justamente medida da terra, geo, de terra e metria de medida, então medida da terra. Ou seja, a própria ideia de natureza, de terra, do orgânico, já está presente na palavra geometria. Isso a gente buscou através de um texto da Renata Felinto sobre uma série de trabalhos da Rosana Paulino, que inclusive está ali, né? Falando tudo isso para dizer que essa sua fotografia, que de longe a gente pensa que é uma espécie de puro gesto geométrico, né, do preto sobre o vermelho, você tem que chegar muito perto para ter notícia de que ali é um corpo, né? Que tem os pelos, que tem a pele, que tem, né? Tem justamente essa fusão. Mas eu acho que esse também foi uma motivação desse trabalho, dessa série, né? Porque essa é uma fotografia de uma série que se chama Após a Curva Vira à Esquerda. Levar para o corpo, transformar o corpo numa espécie de abstração. Acho que a geometria ela também é uma coisa muito presente no meu trabalho, então automaticamente ela vai estar na fotografia e até no gesto, assim, de como eu faço essas fotografias, né? Como que é? Que a ideia realmente é fazer como se eu fizesse uma pintura com a luz do sol, mas, enfim, utilizando também as próprias fitas e tudo. Então, isso aqui tem na minha pintura também, você vai ver isso também em escultura, sabe? Isso é uma influência, neoconcreto mesmo, uma influência direta no meu trabalho, mas no início, assim, eu acho que isso acabou ficando assim também, sabe? Acho que é isso, né? Eu me perdi um pouco mais. Não, tá ótimo, a gente daqui a pouco abre também para conversa. Sim. E sobre a relação do trabalho aqui com os companheiros, eu fiquei muito feliz, mas principalmente com o Raimundo, que é um cara que eu tenho... É uma referência super importante para mim, inclusive eu já fiz trabalhos sobre o 474, que é um ônibus do Rio de Janeiro também, polêmico. Que viveu aquele
aquela situação... Esse é o 174. 174, é verdade. O 174 aqui. O 474 é Grajaú. Jacaré, Jardim de Alá. Esse é Grajaú Leblon, o título dele. Esse é Grajaú Leblon. Então, para mim foi uma super honra estar do lado dele, principalmente por isso, assim, porque ele foi uma grande inspiração para uma série de trabalho. Eu vejo o trabalho dele, sou super fã. E claro também, Hélio, Lígia, todo mundo são pessoas que inspiram o meu trabalho também. É isso. É isso. Obrigada, Grade. Eu vou passar a palavra para o Marcos Chaves, que, bom, é um artista fundamental na minha história, na minha formação, nossa, desde sempre, desde o começo, e cuja obra, acho que vocês todos sabem, tem uma relação profunda e antiga com a cidade do Rio de Janeiro. A gente está mostrando aqui uma obra extraordinária de uma série que eu acho que é uma série em processo, né, Marcos? Que vem desde os anos 90, que ele vai poder falar aqui um pouco mais, mas só pegando a coisa do Raimundo Colares, que também você é um admirador, que já fez um trabalho inspirado em homenagem ao nosso Colares. Então, bom, é bom a gente... Foi muito bom falar agora, porque ouvir vocês me fez lembrar algumas coisas também. Muito curioso você falar que morava numa cidade interior, que era Niterói, e eu nasci em Santa Teresa e morei a vida inteira em Santa Teresa, que para mim era uma cidade do interior também. Era uma cidade separada do resto da cidade. Então, coisas que aconteciam na Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro, era uma coisa que a gente observava. Primeiro que a gente estava no alto também, a gente via como se fosse a cidade, como se fosse uma paisagem, uma vista. E ao contrário, é claro que eu estudava em Santa Teresa, depois quando eu saí de Santa Teresa fui estudar no Cosme Velho, e tinha uma relação com o mar, mas ao mesmo tempo tinha uma relação com a montanha, eu ia para as paineiras, tinha essa coisa com a floresta muito grande. E Santa Teresa é muito particular também, porque ela é cercada de comunidade, eu acho que de certa forma ela é uma síntese da cidade do Rio. Essa cidade que muita coisa não dá certo aqui, né? A gente não consegue ter uma rua que tem a Cartier, cristais faróis, nunca deu certo isso. A Pizza Hut não deu certo aqui. As coisas que dão certo em todas as cidades do mundo aqui não dá, por uma coisa não vai dar. E eu acho isso muito curioso. E o fato de morar em Santa Teresa também vou passar por a minha formação é arquitetura, eu estudei arquitetura. Eu até pensei em estudar arte, mas eu fui estudar arquitetura na Santa Úrsula, onde o Tunga dava aula, onde a Lígia Pato dava aula, que a gente está aqui nessa sala. Sim. E isso foi fundamental na minha formação. Então a minha formação, comecei trabalhando com objetos e instalações, um pensamento mais tridimensional. E já desde o início eu estava muito ligado nas coisas que já existem no mundo, e eu tinha uma maneira um pouco radical de pensar, que era, eu não queria colocar nada no mundo, sabe? Eu queria usar tudo que já estivesse no mundo. Era um pensamento quase ecológico, de não colocar mais bagulho no mundo e trabalhar com o que a gente tem. Então, a minha ida direta para o Ready-Made e para os objetos, e coletar os objetos que essa cidade produz, e chegou o momento que eu ganhei uma bolsa da Rio Arte, que era uma fundação, para fazer um estudo sobre todos esses mobiliários espontâneos do Rio de Janeiro, que agora é uma coisa muito curiosa, mas eu ficava vendo aqueles retângulos, aqueles prismas coloridos com roda andando pela cidade, até descobri que eram geladeiras antigas, sabe? E as cores eram azul, vermelha, branco e creme, né? Então, ficar vendo esses objetos assim. Então, teve um momento, eu tinha uma série de trabalhos que chamava Lugar de Sobra, onde eu ia recolhendo os banquinhos que eu encontrava na rua, eu recolhia, isso já fazia parte do trabalho. Era toda uma negociação, eu comprava esses bancos, ou então eu trocava esses bancos com quem estava na rua. Tinha um carro que era meio um carro utilitário,
que eu comprei vários bancos de madeira e eu ia passando os lugares e por incrível que pareça, o lugar que mais tem banco na rua, na época, era Copacabana. Que é ao contrário de que você achar que é o porteiro, é o bicheiro. Então eu recolhi esses objetos e colecionava isso até me deparar com uma situação que eu gostaria de coletar, mas era impossível, que era os buracos. Esse não dava para levar para casa, para acumular. Então a fotografia... E foi um momento, uma mudança importante ali no trabalho. Foi uma mudança muito importante, porque eu me lembro, não sei, vocês não devem se lembrar, mas tinha um grupo, uma família inglesa, que chamava Família Bowie, que ela reparava essas coisas na rua e reproduzia isso. Tintim por tintim, sabe assim, vai lá e faz a pastilha, a pedra lá. Eu achava isso a maior perda de tempo do mundo, entende? E aí, o fato de aí eu acho que eu comecei a fotografar, então eu posso fotografar, a coisa já está ali, ela existe, ela é um ready-made. Agora, o curioso desse buraco, eu acho que tem várias camadas de entendimento do que seria esse trabalho, né? Esse trabalho é um dos primeiros, eu acho que deve ser de 1995 ou... 96, né? Ele é uma fotografia, não é digital, é analógica no caso. E muita gente que visita a exposição acha que foi construída a cena, né? Que não foi espontânea. Eu fiz uma exposição em Buenos Aires, que tinha uma curadora, que eu acho que eu fiz a exposição, saí de lá e ela continuou acreditando que você ela desconfiava de mim, sabe? Não, eu acho que ele fez isso. Isso, inclusive, o que ele está falando é parte do trabalho, que é o teatro de... E muito curioso mesmo, ela realmente não entendia. Agora, eu percebia que os buracos eram muito comuns em Santa Teresa, depois das chuvas. E depois eu fui entendendo também que Santa Teresa é o topo, fornecia água para a cidade, tanto é que você tem o aqueduto ali, os arcos da Lapa, e muitas dessas ruas, onde aparecem muitos buracos, eram antigos rios, sabe? A Rua Santa Cristina era um rio. Então não adianta, assim, realmente, é claro que quando a pessoa vai lá e sinaliza o buraco, é uma forma de denúncia também, né? As autoridades, que isso tem que ser consertado e tudo. Mas realmente no caso de Santa Teresa é muito complicado, porque vai estar tendo buraco sempre. E talvez isso faça com que a série continue. Porque realmente, é claro que atualmente eu sou mais criterioso, né? Qualquer buraco que eu faço, que vira o trabalho. Porque acho que para quem não conhece tão intimamente, né, acho que relata um pouco os tipos de cenas que você costuma ver sinalizando os buracos. Não, é de tudo, tem buraco de Natal, inclusive. Tem um que é um buraco, uma árvore de Natal. Isso é na época que todo ano eles enfeitam pro... E a outra coisa que eu não fiz, eu acho que poderia ser feito, como eu morava em Santa Teresa e passava pela mesma rua, é o desenvolvimento de um buraco, sabe? De pegar a história de um buraco e ver como é que... Que ele foi ao longo do tempo sendo cuidado, tratado, regado, e refeito também, porque tem sempre alguém que vai cair, né? Mesmo então, isso é uma coisa que eu poderia ser feito, mas eu acho que não é o meu trabalho, eu acho que é uma coisa... Eu estou interessado na situação formal mesmo, porque eu acho que são esculturas espontâneas e elas percorrem todo o trajeto de uma escultura, porque você está pensando em equilíbrio, em tensão, em gravidade, tudo que funciona você pode, ali. Né, rodear por todos os ângulos. Você pode dar a volta nele, ali realmente você tem o equilíbrio, a coisa está... E tem umas que eu acho que são obras de arte, tipo uns glitters mesmo, sabe, que você tem, e algumas cinéticas também. É engraçado que tem várias que você coloca, tem algumas que eu tenho um saco plástico que o vento parece uma biruta também, são cinéticas. Não, e tem situações muito curiosas e que isso, de certa forma, demonstra uma coisa que Boys já dizia, que todo mundo pode ser
a pessoa que não tem nada a ver com arte, ela pode, de certa forma, através de humor ou movido por uma solidariedade ou talvez pela vontade de denunciar, ela poder brincar de alguma forma com a possibilidade de ser artista mesmo, de estar ali. Eu tenho uma outra série que se chama Próteses, que ela é mais ligada à pintura, que é quando alguém completa alguma coisa que foi quebrada, um chão, mas ela é mais bidimensional. Então eu acho que também tem uma, eu vou descrever, não tenho a imagem aqui. Então sabe esses compensados que tem um pedaço da madeira, grandes, que você vê a matéria, né, da madeira. Eu vi uma que eu fotografei que o cara tinha perdido uma dessas peças, então ele pinta com a cor e camufla lá a história. Camufla, é um trompe-l'œil, mas eu acho a coisa mais linda do mundo, porque ele não é pintor, mas ele está ali fazendo, ele tá experimentando como técnico, porque ele não está fazendo isso como pintura, ele está fazendo como técnico para poder aproximar o máximo que ele pode da outra matéria. E eu acho que essas atitudes é uma das coisas que eu mais admiro, né, nesses fatos, né, tanto da prótese quanto dos buracos também. Então, é isso. Eu gosto muito de estar do lado do Tunga. Inclusive, uma das grandes... O Tunga era um amigo, era um interlocutor. E é muito curioso estar do lado das montanhas do Tunga, porque era uma coisa que a gente conversava muito. E eu acho que isso também, até tem um fato muito legal do Tunga, porque o Tunga morava na base da Pedra da Gávea. Eu tinha feito um trabalho na Pedra da Gávea e a gente conversava muito sobre o que era essa Pedra da Gávea. E tem situações muito... Desculpa pedir, mas se vocês quiserem chegar um pouco mais para frente para que a gente possa caber mais gente sentada, a gente não está... Os artistas realmente têm uma audiência expressiva e graças a eles a gente está contando com esse público incrível. Podem se sentar, sentem no chão. Nem vou dizer para pegar água, pode ir para lá, a casa é de vocês. Mas é que ela não é tão grande quanto a gente gostaria. Mas se sintam à vontade. Só cuidado com o trabalho do Laércio aí, que ele é frágil ao fundo. Só isso. Só isso que eu peço. Por favor, Marcos. Onde é que ele estava? Na pedra da Gávea com o Tunga. Que vocês tinham conversas sobre... Tinha uma conversa muito legal. Vamos fazer um pouco de historinha, né? Que o Tunga falou que ele tinha plantado um anel na base da Pedra da Gávea, e a Pedra da Gávea era a pedra do anel. Né? Você sabe dessa história? Sei. E aí fiquei muito contente de estar ali do lado das montanhas do Tunga. E em relação ao Polaris, eu trabalhei também, eu tinha um escritório junto com o Raul Mourão e com a Sônia Barreto, e a gente fez o primeiro catálogo do Polaris, então a gente desenhou, então eu tinha acesso a todos os trabalhos do Polaris, fotografia, escolher, editar esse catálogo, então foi muito importante. Para quem não sabe, o Marcos tem um vídeo. Eu tenho um vídeo que chama Cópia Colares. Cópia Colares, que são ônibus passando na cidade. E tem o pano de fundo da paisagem e o ônibus. Eu estava andando de bicicleta um dia, por um acaso estava com a minha câmera, na época não era o telefone, no bolso, e foi a primeira reunião que eu vi, que eu me lembro, dos evangélicos na Praia de Botafogo. Aí eu estava andando de bicicleta e vi aquela fila enorme de ônibus, realmente era desde ali do monumento a Estácio de Sá, aquele do Lúcio Costa, aquela pirâmide, e até o final da Praia de Botafogo. Então eu fui filmando isso, e eram filas duplas, sabe? Então tinha uma outra coisa no vídeo que é essa perspectiva que você tem um plano, um outro e o outro da paisagem, né? Então foi um vídeo que ele foi um plano direto, não tem corte, e tem a velocidade da minha bicicleta e que vai definir
a edição do vídeo, que na realidade não tem uma edição, né? Ele é um plano contínuo. E que o curioso que toda exposição que tem do Colares me pede esse vídeo para passar. A gente chegou a ver na nossa pesquisa, lembra, Lucas? Bom, será que a gente... Eu acho que o que é interessante dos três, né, de escutar a Grade, Marcos e Rafael, sobre uma... Aí talvez a gente esteja caindo, né, um pouco num clichê do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro tem uma vocação... Eu morei muito tempo em São Paulo, antes de voltar agora. Foram me buscar em São Paulo para vir para a Flexa. E eu estou muito contente de ter voltado. Mas uma coisa que se fala muito comparando as duas cidades, já que no início da fala o Rafael comparou São Paulo e Rio, e eu não sei se vocês concordam, nada contra mesmo. Fui muito feliz lá e enfim. Uma coisa que todo mundo fala e que é real, talvez, que seja, não sei se vocês concordam, quero escutar de vocês, mas que o Rio de Janeiro, incontornavelmente, é uma cidade mais vocacionada para uma experiência da rua, né? De você passar mais tempo na rua, os encontros na rua, os encontros ao ar livre, o chopp na calçada. Eu não sei, até aí é uma pergunta que já fica para vocês, né? O quanto essa experiência de uma certa deriva, de uma deambulação, de um trajeto de caminhar pela cidade é importante para o trabalho ou não, e quanto em São Paulo as distâncias são percorridas ou de carro, ou de ônibus, ou de metrô, as distâncias são maiores, etc. E o quanto, aí fica uma pergunta, o quanto esse andar cotidiano se reflete no trabalho, ele existe, ele não existe, você volta para casa, fotografa, não fotografa, o celular foi um advento que mudou essa história na cidade ou não, vocês continuam conseguindo andar prestando atenção na cidade, ou o celular veio roubar um pouco essa atenção, ou ao contrário, no caso do Marcos Chaves, eu sei um pouco a resposta, porque eu acho que com o celular na mão, ele que está tão interessado justamente nessas cenas que acontecem, né, no cotidiano, isso virou um instrumento de trabalho, porque através de um celular com uma ótima câmera, ele flagra na hora o que aconteceu e tem a possibilidade de transformar aquilo num trabalho ali na sequência. Ao mesmo tempo, não sei da Grade do Rafael se esse advento muda, não muda, um pouquinho dessa experiência cotidiana dessa cidade tão vocacionada para a rua, como é que ela acontece, se tem ou não um impacto no trabalho, enfim. Na real, eu acho fundamental, assim, eu acho que inclusive quando eu viajo para outros lugares, isso é uma coisa que eu mais sinto falta, assim, a gente é muito da rua, né? Como a gente se espalha pelas calçadas, como você vê um bar que toma uma calçada, se passa pelo meio da rua, as pessoas andam pelo meio da rua. Eu acho que isso é fundamental, assim, para mim, para o meu trabalho. A vinda do telefone foi incrível, assim, porque eu nunca tive acesso a uma máquina exatamente. Então, o celular foi ótimo, eu fotografo. Isso não alterou de uma forma negativa, assim, para mim, foi positivo. Eu continuo andando por aí, fotografando. Meu trabalho de pintura, ele também se baseia muito nisso, assim, não tão... Eu sou muito mais abstrata, então eu capto muitas coisas na rua, assim, sabe, nessas andanças. Então, para mim, é meio que fundamental. Vão parar depois, talvez, tanto na tela quanto em outros trabalhos. Eu acho que mais na pintura. Mais na assim, pintura mesmo. Mais na pintura, para mim. As grades, né? As grades, as fendas, as cores, tudo, assim, os movimentos das pessoas. Às vezes são coisas que você não vai ver assim na imagem exatamente, mas eu vou passar aquilo para o trabalho de uma outra forma. Algum né? vestígio daquilo ali acaba... Sim, acaba eu achei indo. que essa foto é como se fosse uma seçãozinha da grade. Então, mas né? Mas uma seçãozinha de uma grade, né? Mas é legal. Um close da bunda, assim. E ela fala de quanto... E é uma bunda, né? É uma bunda. E é uma bunda. E quanto há geometria no corpo, né? Sim. É muito bom. Eu acho que o Rio de Janeiro realmente tem um impacto muito grande nos artistas daqui, desde o Hélio com delírio ambulatório e a gente caminhando na rua. E eu acho que isso é muito percebido pelas pessoas de fora, que na realidade
A gente tem o olhar que é daqui e a gente olha o mundo lá fora com o olhar daqui. Então, o que é muito prazeroso também, poder olhar as coisas de outras cidades, de outros lugares do mundo, de culturas tão diferentes, com esse olhar que a gente aprendeu aqui. O olhar dessa cidade louca, né? Com essas montanhas no meio, dessa loucura toda, sabe? É uma cidade louca, uma cidade muito exuberante, né? Que são essas esculturas. E com uma história grande também, não é uma cidade jovem, é uma cidade que tem muita história. Quer falar um pouco dessa história do caminhar, da deriva, da deambulação? Cara, como é que isso interfere? O celular mudou? Acho que o celular de captar as coisas, de flagrar. Acho que mudou radicalmente e assim, eu continuo andando, sendo um coletor, assim, muito pouco de imagens no sentido de produção de imagem. Acho que mudou radicalmente porque, com certeza, hoje eu estou muito absorvido. Passei meia hora no trajeto da Urca até aqui com o nariz colado na tela, assim, fato. Não sabia nem onde é que eu estava, eu tinha que olhar assim, cara. Enfim, chega a dar uma rodoviária uma hora, me fudi. Mas, por outro lado, tem um aspecto de, fora a economia da atenção, o corpo todo voltado, né, para o olho e tal. Por mais que seja uma cidade repleta de possibilidades de produção de imagem, a gente vê as pessoas produzindo o mesmo tipo de imagem, os mesmos tipos de clichês, de estereótipos, né? As mesmas vistas, sei lá, fila para pedra do telégrafo, né? Para sair pendurado na pedra, fila para bater palma. Então, assim, em algum lugar que mudou a partir desses mediadores digitais foi assim, acho que aumentei o potenciômetro dessa ideia de uma espécie de paraíso tropical endless summer, né? O verão infinito e os mesmos lugares sendo sobrepostos à exaustão. Então, isso acho fundamental, assim, que apesar de a gente ter uma cidade que convoca a gente o tempo todo para a rua, tem esse outro aspecto que é o aspecto da brutal força dessa produção de imagem lixo, assim. Desses cartões postais repetidos, a exaustão. A exaustão. E como isso impacta também no nosso jeito de ver a cidade, né? Fora esses aspectos, né, caramba, a gente está aqui, deve ter alguém fazendo uma foto disso aqui, a gente não está aqui ou está vivendo isso, tem alguém de fora meio vendo isso, sei lá. Quer falar alguma coisa, Lucas, da história É dessas? curioso que a livraria Argumento, que eu estava passando por ela semana passada, e eles colocaram uma frase do Vinícius de Moraes, qual que era ser carioca, o programa de ser carioca é não ter um programa, ou algo desse tipo, assim, né? Eu acho que no final também resume um pouco essa propensão à aleatoriedade que a cidade traz, que talvez seja também uma espécie de chamariz para isso do acaso que pode ser fazer uma cidade. Quando a gente pensou a exposição e estudou muito sobre o Rio de Janeiro, né? Uma cidade encontrada, uma cidade que não foi tão necessariamente planejada, apesar de todas as formações violentas que serviram para institucionalizar uma cidade aqui, muito diferente de São Paulo, que você tem uma movimentação, né, para sitiar um local e chamar de cidade. Então aqui tem várias negociações, todos os nomes que a gente foi herdando, então tem uma coisa meio propensa mesmo, acho que isso fora do programa, assim, isso que, né, falha um pouco de se estabilizar mesmo e traz essa propensão para essa dinâmica pública, eu acho que também está muito tá no Vergara também, está no Marcos Chaves, mas está no Tunga também, está em lugares mesmo. Sim. Está no Palatinique também, tá? De uma movimentação, sabe, né? A entrada do Palatinique também vem nesse lugar de uma propensão da forma, mas da forma que se mexe, do sensível, uma geometria Uma geometria sensível. Corpo, né? E acho que uma coisa que também é fundamental, que eu, depois, quando a gente estava montando, né, a palavra ritmo, vir, né, isso, assim, né, ritmo, público, interação, caminho, né, eu acho que tudo isso foram coisas que, assim, a gente encontrou um Rio de Janeiro na exposição, né, Sim. que a gente não encontrou antes também, então, eu acho que isso assim, sensacional poder ver a cidade aparecer, né, de diferentes formas. Acho que um pouco isso. Assim, A gente... Você acha que a gente ia abrir para as Acho que abrir para as pessoas e dizer que a gente vai ter
um jeito de reunir tudo isso que a gente está pensando aqui. Isso aqui está gravado, obviamente sendo gravado, a gente tem um canal no YouTube, essa conversa vai ser posta lá, e com uma sinopse que conta a história deles três, etc. Mas a gente está fazendo um catálogo dessa exposição com todos os textos, imagens, vistas, então vai estar registrado esse nosso mergulho, meu, do Lucas e de toda a equipe da Flexa no Rio de Janeiro. Vai ter um catálogo que vai estar pronto antes do fim da exposição. A exposição encerra dia 10 de agosto, mas a gente terá um catálogo antes, só para comunicar. Já? Então já está imprimindo? Está imprimindo. Chega semana que vem, da gráfica. Mas, por favor, perguntas, questões. Eu estou vendo que tem artista da exposição que está aqui também na plateia. Se quiser comentar alguma coisa, por favor, nos ajudem a tecer essa conversa. Jura, 100 pessoas, vocês vão ficar quietos olhando para a gente. Nenhuma curiosidade. Nada? Vamos falar então. Por favor. O Marcos estava comentando agora a respeito dessa coisa do, né, como, né, o celular ele vem e ele se torna uma ferramenta que está na mão e a qualquer momento alguma coisa pode acontecer e ser captada e se transformar num trabalho, né? E de fato eu acho que isso acontece mesmo, né, quando a gente está morando no Rio e a gente está, né, olhando para o mundo e o mundo sendo cada vez mais curioso. E em que momento que o trabalho começa, né? Eu acho que é difícil de dizer assim, uma vez que a gente é atravessado pela cidade, né? Enfim, eu acho que esse é só um comentário mesmo, assim, porque eu já não sei dizer quando o trabalho começa. Se o trabalho começa ali, se o trabalho começa fora, enfim, se a gente fica viciado em olhar para as mesmas coisas, em algum momento, enfim, alguma coisa acontece, né? Mas toda vez que eu tento levar alguma coisa para a ateliê, no sentido de uma situação, uma imagem, nada acontece, assim, porque parece que está tudo meio que na cabeça. E eu vou absorvendo as coisas. É difícil emular, de fato, situações, né, de colocar acontecimentos para o ateliê. Eu não sei, eu falo por mim, assim. Eu já tentei, para ser sincero. Mas deixa as coisas descansarem, elas aparecem depois, sabe? Aí elas vão dizer no dia seguinte o que elas querem, qual o devir, né? Qual o destino, né? Confiar que as coisas dizem, né? E fico imaginando, né? Porque o Rio de Janeiro, não sei, vocês já falaram um pouco disso em alguma medida, né? O fato de ser uma cidade, por um lado, tão imagética, né? Com tantos cartões postais, com tantos ângulos tão fotografados e conhecidos, né? Como é que a ideia de abordar a cidade numa obra de arte não é simples, né? Uma cidade que já se prestou a tantos, né, ângulos revisitados, né? E talvez também tenha aparecido... Desculpa, pode falar. Tem que ter artista de cada bairro, então. Mas temos artistas de alguns bairros diferentes aqui. Tem artista, tem artistas diferentes. O Alan Weber é de um lugar, o Malva é de outro, a Grade é de outro, o Zerbini é de outro. Então a gente, enfim. E tem artistas que dão notícia de tempos remotos, que também eram, os mesmos bairros eram outros. Você tem toda a razão. E eu acho que ficou esse desafio para a gente também, né? Tática Adriano. Vou fazer uma pergunta para o Marcos. Você falou uma hora do olhar do Rio de Janeiro também para outras cidades do mundo. Acho que você está falando um pouco também do seu trabalho, que você tem os trabalhos, também tem o livro desse paralelo, quase um trabalho meio de tradução simultânea, sei lá, de conversa em diferentes línguas, mas a partir da sua ótica também do Rio com Nova York. Queria que você falasse um pouquinho mais disso, assim, né? Acho que como é que ali a imagem também está fazendo um pouco o papel de conversa entre cidades e culturas, mas a partir de uma ótica específica, né? É curioso, assim, porque eu tenho viajado bastante, tenho ido, mas quando você chega num lugar e você não conhece ele muito, e eu acho que eu tenho esse olhar do Rio, de procurar coisas um pouco
Eu me interesso por algumas coisas que podem parecer absurdas, sabe? Mas que elas estão acontecendo ali e que, se eu quiser ilustrar isso, pode parecer mentira, mas é real, ela está acontecendo dentro. Então eu fico procurando essas coisas, tem um nome para isso que eu não estou achando, mas que são coisas peculiares de cada lugar, assim. E só que quando você está de passagem por um lugar, isso pode ser um clichê, porque você não passou o tempo suficiente ali para poder decantar a coisa. Então é sempre complicado, mas eu tenho passado, nos últimos 3 anos, eu tenho passado uns tempos em Paris e é uma cidade que eu estou conhecendo cada vez mais. E quando eu estou lá, eu não tenho ateliê, então eu tenho fotografado muito. E eu acho que vai sair um trabalho daí, já saiu, mas é olhar Paris, que é um lugar que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, realmente é outro planeta, não tem nada a ver. Apesar de a gente ter alguma coisa da França aqui, da Belle Époque e tudo, mas é uma cidade que tem maneiras de viver muito diferentes mesmo, sabe? E de procurar, eu acho que o resultado desse trabalho vai ser, eu sou carioca, não tem jeito, eu estou olhando as coisas que eu estou vendo em Paris, eles não acreditam às vezes quando eu mostro para eles assim, que isso está lá. Que isso está lá, sabe? Então que não é a cidade deles. E é muito curioso, porque também eu precisava mostrar para os nativos, e aí, o que é isso aqui? É normal que isso aconteça aqui? Uhum. Não, então é super estimulante para mim, divertido, ficar procurando essa familiaridade de carioca numa outra cidade. E nesse sentido, eu acho que você tem que estar passando o tempo, você tem que estar morando mesmo para poder dizer que aquilo não é um clichê, que aquilo é uma coisa especial. Mas é sempre a partir desse olhar daqui, de procurar. E outras coisas, como é que você acha isso? Por que você fotografa isso? É porque eu tenho tempo, eu sou artista. Eu tenho tempo, meu tempo é para isso, sabe? Eu tenho tempo para olhar. E esse é o meu trabalho, eu tenho tempo. Se esconde uma certa inveja nessa pergunta, né? Obviamente, né? Que não tenho tempo para isso. Por favor. Olá, tudo bem? Boa noite. É só uma pergunta, mas pode ser um convite também. Qual é o melhor bar para ir no Rio de Janeiro? Bar? Tem tanto. Né? Não, hoje é uma triste notícia. Eu acabei de saber que o Diógenes morreu. Sim. Mineiro. O Bar do Mineiro. Ninguém sabe. Parece que sim. Querem responder com essas escolhas? Bar da Dalto, Beco do Rato. Beco do Rato. Bora lá depois. Tem o Beco das Sardinhas, um dia eu fui, mas estava tão barulhento. Eu habito meio uma região aí, então eu vou pulando de bar em bar, de Botafogo, eu já vi, não tem Botafogo. Tem um bar novo que eu estou me mudando, é o bar dela. Bar dela. Mas não é o bar, né? Não, é só uma confusão, né? É só uma bagunça. É só uma bagunça, o serviço. Não, eu estou me mudando do meu estúdio agora para o Morro da Conceição e tem um bar do lado que é muito bom. Tem um bar, tem um sambinha no final da tarde. Flex, você prestando um serviço, né? Lucas Alberto. É o bar Dois Amigos, Praça 7, Vila Isabel. Que eu mais frequento, não tem uma grande manchete, mas a cerveja é gelada. Mais alguém tem alguma pergunta, gente, para fazer para os nossos artistas? Queria agradecer muito, mais uma vez, a presença do Rafael, do Marcos, da grade, desse público incrível aqui na Flexa, nesse segundo encontro público, nessa segunda conversa pública. A primeira recebeu a Beatriz Rezende, o Fred Coelho, né, 2 grandes pensadores da cidade do Rio de Janeiro. Hoje a gente está recebendo os nossos artistas. Fica o convite para vocês divulgarem a exposição,
Fica em cartaz, eu repito, até dia 10 de agosto, com o catálogo ficando pronto já já. E coloquem na agenda a abertura da próxima exposição da Flexa, 24 de agosto, também um sábado. Vocês estão todos convidados. Obrigada, gente. Boa noite.